Boa noite a todos. A leitura de hoje será do livro Conduta Espírita, de Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz. Perante nós mesmos. Vigiar as próprias manifestações, não se julgando indispensável e preferindo a autocrítica ao autoelogio, recordando que o exemplo da humildade é a maior força para a transformação das criaturas. Toda presunção evidencia afastamento do Evangelho. Agir de tal modo e não permitir, mesmo indiretamente, atos que signifiquem profissionalismo religioso, quer no campo da mediunidade, quer na direção das instituições, na redenção de livros e periódicos, em traduções e revisões, excursões e visitas, pregações e outras quaisquer tarefas. A exploração da fé anula os bons sentimentos. Render culto à amizade e à gentileza, estendendo-as, quando possível, aos companheiros e às organizações, mas sem escravizar-se ao ponto de contrariar a própria verdade, em matéria de doutrina, para ser agradável aos outros. O Espiritismo é caminho libertador. Recusar várias funções simultâneas nos campos sociais ou doutrinários, para não se ver na contingência de prejudicar a todos, compreendendo ainda que um pedido de demissão em tarefa espírita quase sempre equivale à ausência lamentável. O afastamento do dever é deserção. Efetuar compromissos apenas no limite das próprias possibilidades, buscando solver os encargos assumidos, inclusive os relacionados com as simples contribuições e os auxílios periódicos às instituições fraternais. Palavra empenhada, lei no coração. Liberta-se das cadeias mentais oriundas do uso de talismãs e votos, pactos e apostas, artifícios e jogos de qualquer natureza, enganosos e prescindíveis. O espírita está informado de que o acaso não existe. Esquivar-se do uso de armas homicidas, bem como hábito de menosprezar o tempo com defesas pessoais, seja qual for o processo em que se exprimam. O servidor fiel da doutrina possui na consciência tranquila a fortaleza inatacável. Que todos tenhamos uma boa palestra, que assim seja. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, encarnados e aos desencarnados. É com muita alegria que recebemos todos vocês aqui. Sintam-se abraçados por a casa, por o Pai de amor e bondade. Vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, de amor e glória. Jesus, nosso amigo e irmão maior, que é todo-poderoso no seu reino de bondade, que nesta noite, Jesus, a luz brilha aqui dentro e ao lado de cada um de nós.
seja quem for, aquele que está mais precisando da tua luz, Senhor. Entra no coração de todos os irmãos aqui e faça a tua parte, Senhor, na medida de todos que estão para receber essa luz. Juntamente, Senhor, com seu anjo do lado, seu anjo guardião. Que seja feita sempre a tua vontade e não a nossa, Pai. Mas que recebemos essa luz para consolar os corações endurecidos. Agradecemos sempre a Ti por o dom da vida, o dom da luz, o dom da paz. E pelo dia de hoje, Senhor, de podermos estar aqui para reunido assim, nesse pensamento de amor e glória, que possa sempre acontecer tudo de bom neste momento e no decorrer da palestra. Muito obrigado, muita gratidão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair tentação, mas livrai-nos do mal, Pai. Porque Teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. E com essa oração, agradecemos a todos e agradecemos a Jesus. Muito obrigado, que assim seja. E com vocês, a nossa irmã de caminhada, a Genesi. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Boa palestra para todos. Que assim seja. Muito obrigado. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus envolva todos nós que aqui estamos, encarnados ou desencarnados. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a parábola do semeador. É uma das parábolas mais interessante, muito esclarecedora de Mateus. E o objetivo desta parábola do semeador é nos oferecer uma reflexão profunda como nos relacionar com as pessoas buscando um ideal de espiritualização. Então, este é o objetivo desta palestra, dessa fala, dessa parábola, que nos ensina como nos relacionar com as pessoas, não pelo material, não pela beleza, mas pela espiritualização dela, pelo conhecimento que ela tem, que nós temos um pai, temos um irmão, temos uma mãe, nós vemos de uma família muito superior, não é? Então, eis que o semeador saiu a semear. As primeiras sementes que ele jogou caiu à beira do caminho. Veio o sol, porque não tinha terra, vieram os pássaros e comeram. Mas ele continuou a sua semeadura. A segunda caiu no meio de pedregais. Semente até brotou, deu umas folhinhas, mas veio o sol e a secou porque ela não tinha raiz. Mas ele continuou.
Terceira vez, caiu nos espinheiros. Como havia sombra, havia umidade, havia alguma terra, elas cresceram, botaram folhas, ficaram bonitas, mas os galhos dos pinheiros vieram e abafaram-na e ela também morreu. Passando todas essas 3 etapas, veio o semeador que semeou em terra fértil. Umas caíram dentro de uma fertilidade de 1 a 30%. Outros caíram dentro de uma fertilidade nessa terra de 1 a 60%. E outras caíram de 1 a 100%. Então, essa parábola, quando ela fala, o semeador não somos nós. Nós somos a semente. Então, ela vem fazer com que a gente faça uma comparação para ver que terreno a gente está. O quanto que a nossa semente da vida, da espiritualização, do amor, da paciência, já germinou dentro de nós. Então, é isto que Mateus quer que a gente entenda. Então, ele diz, esta parábola é um verdadeiro poema de amor que Jesus relata para a humanidade. Por que um poema de amor? Ele faz ver de onde viemos, para onde devemos ir e como devemos fazer este caminho. Este é o objetivo desse texto, dessa parábola. Então, para a gente, voltando a repetir, nós na nossa caminhada de existências no planeta Terra, nós já tivemos por muitas e muitas décadas na terra areiosa, cheia, só areia, que a semente caiu e não brotou. Muitos ainda persistem até hoje nessa situação. Mas então vamos falar de uma por uma. Mas há um questionamento. Será que esse semeador de Jesus, ele tinha consciência do que ele estava fazendo? Semear essas sementes nesses lugares impróprios? Tinha. Ele tinha um objetivo concreto e único, que seria nos mostrar quais as etapas que nós já passamos. Daí ele continua. Então, para entender o motivo pelo qual Jesus coloca o semeador dessa maneira, é preciso analisar a parábola, cada terreno de uma forma bem especial, porque dentro dessa parábola está o tipo de pessoas que nós já fomos e o tipo de pessoas que nós queremos ser. Então, falando da parábola que chama mais atenção, é a parábola que caiu à beira do caminho. Essa parábola, essa cair à beira do caminho, ela chama atenção por quê? Porque é um terreno onde nem sequer consegue permanecer ali por mais de 2, 3 horas, que vêm os pássaros e a comem. Então, são as pessoas que ainda temos muito hoje, que têm todos os órgãos em funcionamento, todos, sente fome, sente as necessidades fisiológicas, às vezes fica doente, mas para ele tanto faz este que é da beira do caminho. Por quê? Porque ele ainda não ele veio com a semente, mas ele não consegue ou não quer fazer essa semente desabrochar. Então, ele se torna um peso para a sociedade. Além de ter uma dificuldade muito grande com ele, ele se torna um peso para a sociedade. Por quê? Porque é a sociedade que vai ter que se preocupar com esse pessoal da beira do caminho, com alimentação, com saúde, porque eles não estão nem aí para a mudança de vida. Eles já têm a semente do início da espiritualização, mas eles não se incomodam.
Então eles esperam o processo da dor para poder se modificar. Mas a maioria ainda se acomoda dentro da dor. E quando a gente se acomodou nesta situação de dor, a gente desencarnou nessa situação de dor e com certeza viemos muitas e muitas e muitas vezes passando pela situação de dor, porque não era importante naquele momento para nós. E hoje, quando nós vemos esses pedintes, essas pessoas que moram embaixo de viaduto, embaixo de ponte, em barraca, que têm saúde para dar e vender, como se diz aquela música, mas não querem nem saber de buscar pelo menos um meio da sua sobrevivência. Por quê? Porque eles não são aquela turma da beira do caminho. Então, a partir de agora, nós vamos fazer uma análise para ver o quanto nós já progredimos e aonde é que estamos parados. Mas, continuando, ele diz: eles continuam da beira do caminho vegetando, não é? E por isso, como já falamos, acabam sendo um problema para a economia. Eles só podem fazer a sua mudança se vier uma dor muito forte. A dor material, a falta de alimento não vai atingi-los, porque eles se acostumaram a quê? A pedir. Se não ganha aqui, ganha colar. Se não ganha colar, já passaram um dia sem comer, no segundo eles vão conseguir. Então eles se acomodaram. É isso que nós não podemos fazer diante de qualquer situação, se acomodar. E ele diz: os que vão para o Pedregal. É uma terra que ele já tem a oportunidade de brotar, mas ele não tem uma segurança de crescer, de pôr um viço. Não. Vem o sol, vem os passarinhos, o sol e mata. Passarinho é da beira do caminho, não é? O sol e mata ela. Então diz o seguinte: os pedregais simbolizam aqueles que inicialmente se empolgam com a possibilidade de evoluírem e logo se desmotivam. E isso acontece muito, muito, muito. A gente vê muitas pessoas adentrarem esta casa, a gente que já está há muito tempo nessa casa, eles vêm uma vez, se sente assim maravilhosamente bem. Mas quando chega em casa, aquele maravilhoso bem, ele se esvaiu, ele sumiu. Por quê? Porque aqui ele está protegido pelo mundo maior, pelos espíritos do bem, pela energia limpa, pela oração, pelo pensamento do bem. Só que quando ele sai daqui, ele está exposto a toda energia negativa, a todo pensamento do mal, a toda inveja, a todo rancor e a todo ódio. Então, o que acontece? Ele se desmotiva, não volta mais nem aqui, nem numa outra religião qualquer. Porque ele é o imediatismo. Ele quer entrar numa determinada religião e ali buscar todo o amparo, receber todo o amparo que ele quer. Porque nós sabemos que a religião, a doutrina está dentro de nós. Vem de dentro para fora. Ninguém pode fazer eu colocar, como se diz num termo bem vulgar, pela imposição na marra dentro de mim, não. Vem de dentro para fora. Isso às vezes demora. Eles já reconhecem a verdade, o pessoal do Pedregal já reconhece a verdade. Mas ainda eles não querem se comprometer com ela. Olha a diferença da beira do caminho. Beira do caminho não conhecia verdade nenhuma, ele se acomodou. E o do Pedregal não. Ele já conhece a verdade, mas não quer se comprometer. Como é que eu vou me modificar se eu vou ter eu mesmo tomar a decisão de parar de fumar,
de parar de beber, de parar de brigar, de parar de me intrometer na vida alheia. Não, eu gosto disso. Então não me serve, porque ninguém impõe. Somos nós que impusemos isto para nós mesmos. E isto não interessa para o pessoal do Pedregal. Já reconhece a verdade, mas ainda não quer se comprometer com ela. Os que estão no Pedregal, no movimento Pedregal, são aqueles que já têm início de despertar para o bem, para o bom e para o belo. Ele já tem essa consciência. Mas é muito compromisso a gente despertar para o bem, para o bom e para o belo. É muito compromisso. Então, prefiro ficar sem despertar. Prefiro me acomodar. Então, olhe bem a diferença dos dois. Diz, são espiritualistas, porque já conhecem nível cerebral que existe um espírito. Ele já tem essa consciência que ele tem uma alma. Ele pode não saber que a nossa alma, enquanto estamos aqui encarnados, chama-se alma, mas essa mesma alma, quando se liberta do corpo de carne, chama-se espírito. Ele já tem essa consciência, mas ele não quer, é comprometimento. Mas esse conhecimento que ele tem é muito superficial. Não é refletido com o coração, é só com o pensamento. Não, se eu tiver um comprometimento, eu vou ter que renunciar a muitas coisas que me dão prazer. E eu estou neste mundo para aproveitar. É um pensamento que a gente vê muitas vezes as pessoas externarem. Questionamento. Quanto à figura da parábola, podemos perguntar: como o pedregal vai se tornar boa terra? Um pedregal só vai se transformar em boa terra da mesma maneira como a beira do caminho, através da dor. Só que a dor do pedregal vai ser uma dor mais intensa do que a da beira do caminho. Então vai ser uma dor tão intensa. E não pense que essa dor física é dor moral, porque a dor moral dói muito mais do que a física. A dor moral nos põe de cama. A dor moral nos tira o entusiasmo, a dor moral nos tira a esperança. E a dor física, não. Nós temos a esperança que é o médico. Nós temos outra esperança que é o medicamento. Nós temos outra esperança que é como nós vamos nos cuidar. Agora a dor moral não, ela é muito intensa. Qual é o arado que a vida utiliza para transformar o pedregal em terra boa? Acabamos de falar, é a dor. E às vezes nós somos acometidos pela dor. Não que nós estejamos no pedregal, tenho certeza que nós não estamos, porém nós estamos muito frágeis aonde estamos. As pessoas com perfil de pedregal vão necessitar da dor e do sofrimento para torná-las em terra fértil. Ou ele vai pela boa vontade, porque ele já tem o início, ou ele vai através de muito sofrimento. Então a gente tem que pensar o que é que a gente quer. Uma vida serena, equilibrada. Não é o que a gente quer, a pergunta foi errada. Nós temos que pensar como é que nós estamos hoje. Nós temos dificuldades, porque nós temos o talento, como na parábola do talento, para trabalhar, para duplicar. A parábola do talento deixou muito clara: o servo foi viajar e distribuiu os talentos, que eram os bens dele. Para um deu 5, para outro deu 2 e para outro deu 1. Aquele que tinha 5 tratou de negociar e duplicou. Aquele que tinha 2, a mesma coisa. E aquele que ganhou 1, beira do caminho. Correu, enterrou, e quando o patrão chegou, que disse: eu sei que tu seiva onde não tem, colhe onde não tem. Então eu corri escondido. Eles: ó servo maldito, tu arderás no fogo do inferno.
Por quê? Porque ele teve a inteligência para enterrar e não teve a inteligência para, pelo menos, aplicar o dinheiro para, se não desse o dobro, dava um pouquinho mais. Então, é isso que acontece com a terra do Pedregal. Ele tem essa inteligência para se modificar, mas ele não quer. Esse estado de rebeldia gera muito sofrimento até que se torne insuportável. No momento que esse sofrimento se torna insuportável, ele vai começar a se modificar e se transformar num futuro, numa terra fértil. Agora vamos para a gente já vai pensando em que terra a gente pode estar. Eu acredito que nem na primeira nem na segunda nós não estamos, tá? Vamos lá. A terceira leva de sementes caiu nos espinheiros. Que por mais que as sementes amorosas caíssem sobre elas, sobre o espinheiro, elas foram sufocadas. Porque os ramos dos espinheiros são muito maior do que a semente que brotou, muito maiores. Então foi sufocada. E com ela foi sufocado em sentimentos egóicos. Quer dizer, a função era essa, né? Que é tais como orgulho, egoísta, vaidade, a presunção. Este era o objetivo de quem caiu no espinheiro, mas foi sufocado esses sentimentos. A pessoa que está no perfil do espinheiro é aquela que, ao receber a semente de amor, sufoca com a rebeldia do desamor. Então veja como nós somos rebeldes, como o nosso espírito é voluntarioso, é rebelde, só faz se ele quiser. Mas nós temos a inteligência, nós já passamos da época só da sensação, só do primeiro instinto, depois a sensação, depois instinto, sensação, inteligência, depois instinto, sensação, inteligência espiritual. Que nós já temos todas as características dentro de nós. Que inteligência espiritual é que traz todas as vivências de existências passadas. Olha quanto nós já subimos na escala da sensação, do sentimento, da sensação, da inteligência e da inteligência espiritual. Mas continuando, é a pessoa do espinheiro que ainda cultiva o amor pelo desamor. Se tu me bateu, eu te bato. Se tu pegou meu livro e não devolveu, a hora que tu me emprestar um unha, eu não vou te devolver. Se tu me emprestar um dinheiro, eu não sinto vontade de pagar. Então a gente ainda está cheia disso. Mas nós temos uma arma muito importante, que nós já conhecemos os sentimentos. Então a decisão vai ser nossa. E ele continua: o perfil do espinheiro é bem diferente ao dos outros, porque o espinheiro é aquele que sufoca a semente, ele sufoca se ele quiser. Então ele já tem o livre-arbítrio. Não é? As pessoas com esse perfil, elas agem deliberadamente no mal. Então, quando a pessoa do espinheiro, a semente do espinheiro ou a pessoa faz o mal, é porque ela quer. Ela pensou em fazer o mal. Não foi um acontecimento esporádico. Vamos continuar analisando. São os materialistas extremamente egoístas e egocêntricos. Verdadeiros doentes existenciais que se tornam um peso muito grande para a sociedade, porque são voluntariosos, cheios de razão. No perfil do espinheiro, as pessoas movidas pela indiferença, pela rebeldia contumaz, pela crueldade, agem deliberadamente produzindo mal. Isso a gente já tinha falado. Então, observem bem. É claro que existem diferentes tipos de espinheiros. Existem espinheiros considerados homéricos. Hitler foi o espinheiro mais homérico que existiu na face da terra, porque ele tinha um conhecimento vastíssimo. Ele entendia de muita coisa, mas a crueldade dele era tão grande que ele fez o que fez.
Mas temos outros ainda que são semelhantes ao Hitler, que são esses governantes que fazem a guerra e que não se importam com a quantidade de pessoas que estão matando, quantidade de pessoas que estão morrendo de fome, quantidade de pessoas que estão morrendo por falta de uma assistência. Então temos muito ainda, temos. E nós temos ainda aqueles espinheiro um pouquinho menor, bastante menor, que são no relacionamento do casal. Às vezes o marido, como se diz, é terrível e às vezes é a mulher. Então ali tem um espinheiro. Às vezes nós temos um filho que a gente investiu tudo e continua investindo e ele se perdeu. Nós temos um espinheiro sob a nossa tutela. Aí a responsabilidade passa a ser nossa dobrada, para não virar as costas. E nós às vezes somos um espinheiro para nós mesmos. Porque às vezes a gente não se aceita como é. A gente se revolta às vezes com o cabelo, com uma dor, por eu ser muito alta, ser muito baixinha, que não é o meu caso, que eu sou baixinha, mas eu gosto de ser assim, não é? Então a gente às vezes se revolta com a gente, com alguma coisa que a gente não está satisfeita. Uma pessoa com o perfil do espinheiro vai se transformar na boa terra? Vai. Não só do espinheiro, como de todas as terras anteriores. Só que o espinheiro, tudo que ele fez pelo livre-arbítrio, que é o poder de decisão que nós temos. Eu vou ou não vou, eu faço ou não faço, eu quero ou não quero. Poder de decisão é da gente. Continuando. E assim nós vamos chegar na boa terra, na terra fértil. A terra fértil simboliza aqueles que já buscam sentido para a própria vida. Então eu acredito que a maioria de nós está em terra fértil. Pode ser na primeira etapa, de 1 a 30, porque a gente já começa a se preocupar com a vida da gente, com o nosso equilíbrio emocional, ou estar bem para poder cuidar daqueles que estão sob a nossa tutela, a nossa família, o nosso comprometimento. Eles já veem a vida como uma dádiva divina, como uma oportunidade para a gente evoluir. Então, olhe bem, aquele de 1 a 30 já tem todo este esclarecimento. Buscam a verdade libertadora com o objetivo de revolver a terra para que possam produzir de acordo com a sua fertilidade. Então a gente vai produzir de acordo com o nosso conhecimento, de acordo com a nossa vontade. Então nós vamos produzir sempre de dentro para fora. Então eu digo, quando a gente chega na terra fértil, que tem essas 3 etapas, que bom. E já passamos por todos os outros lugares. E agora vai depender de nós evoluirmos. Os que produzem 30 simbolizam aqueles que estão iniciando o processo de fertilização da própria existência. Então nós, que fizemos parte de 1 a 30, nós temos que fazer essa terra brotar. Brotar o quê? De coisas boas, de compreensão, de tolerância, de paciência, de amor. É isso que nós temos que fazer. Mas ele continua. Já estiveram, quem está nessa terra fértil, já estiveram em todos os outros perfis. Então, todos nós que aqui estamos, já estivemos em todos os outros perfis. E vai depender de nós passarmos para o de 1 a 60. De 1 a 100 é meio difícil, daí já querer demais, né? Então vamos ficar de 1 a 30 e de 1 a 60. Outros, então, para eu já começar a me firmar nos que produzem de 1 a 30, eu vou ter de cuidar da minha reforma íntima. A partir do momento que eu começar a investir na minha reforma íntima, eu estou me fortalecendo na terra fértil.
E já estou arando a terra, já estou cuidando dela para que esta semente comece a desabrochar com todo vigor. Outros produzem 60, simbolizando aqueles que já estão em situação mediana. Tem muita gente já em situação mediana. Tem. Não é? Despertam há mais tempo e utilizam a verdade para transformar suas vidas para melhor. Quando se diz para melhor, não é financeiramente, é equilíbrio, é de dentro para fora, é ter bondade, é ter compreensão, é isso que se diz. Conseguem perceber o verdadeiro sentido da vida e buscam vivê-la com qualidade. Porque nós podemos estar rodeados de bens materiais, mas se eu não tiver o meu equilíbrio interior, eu vou ser uma pessoa triste e amarga. Então, o meu interior tem que estar bem, porque o que está fora de mim material pode me alegrar por fração de minutos, mas depois, não é? E agora os que produzem 100, não é? Esse é o que a gente um dia, não sei daqui quantas encarnações a gente quer chegar, mas o caminho está aberto, é só trilhar. Simbolizando aqueles que já são fiéis à verdade dos ensinamentos de Cristo. Têm as suas vidas repletas de sentido, com excelente qualidade, utilizam todos os recursos para viver ou ser que são em comunhão plena com Deus. Esse não dá uma escorregadinha de nada. São os espíritos superiores. Ele tem um objetivo, seguir a cartilha de Jesus, a cartilha de Deus, os ensinamentos, as lições de vida que ficaram para nós. Mas eu acredito e tenho confiança que a nossa meta, se não for no planeta Terra, pode ser do outro lado, um dia a gente vai chegar a ser 100%. Mas continuando. Temos 3 perfis da terra boa. O símbolo daquele que produz de acordo com as suas obras. Então, a nossa torcida é para a gente estar já no 30, não é? Porém, essa obra não é a que fazemos de fora para dentro. É a obra de dentro para fora. Vamos lembrar sempre disso. Cada um de acordo com as suas obras, está se referindo às obras que nós fazemos, como falei há pouco, de dentro para fora. Então é interessante que nós, com esse pensamento, deixando transbordar de dentro para fora, nós vamos transformar nosso fardo num fardo leve. As nossas dificuldades vão ser mais leves. As nossas dores também vão ser mais leves, porque eu vou aprender a olhar para o lado e ver que o meu vizinho, o meu conhecido está numa situação bem pior. Então, aí o fardo se torna leve. Já são aqueles que decidiram vivenciar uma vida repleta de exercício de amor a si mesma e ao próximo. Então é conjugar o verbo amar. Eu amo, tu ama, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. É conjugar o verbo amar. E só no presente, porque agora é o presente e amanhã já é passado, não interessa. Interessa o presente, cultivar o verbo amar. Fazer o amor nos envolver, principalmente dentro de casa. Para deixar fora aquilo aqui eu mando, aqui eu faço. Não, aqui nós vivemos junto, aqui nós decidimos junto. Não eu mando e eu faço. Para o semeador é necessário produzir as sementes. Portanto, somente podemos ser semeadores se já estivermos no perfil da terra boa. Então a gente só tem condições de passar algo bom para o outro se nós já estivermos no perfil da terra boa, não importa se 30, 60 ou 100. Porque se nós não estivermos, a gente não quer este compromisso. Quais serão os benefícios que o semeador obterá? Para si
as bênçãos da semeadura. Então nós vamos ter sempre o amparo do alto, sempre. E do nosso lado, diuturnamente, de acordo com os nossos pensamentos, com as nossas vibrações, com as nossas atitudes, nossos anjos guardiões, que estarão sempre conosco e só vão se afastar se a gente não quiser eles mais perto de nós. Mas eles não vão embora, eles ficam ali. Basta eu pedir, chamar, dar um sorrisinho e ele volta. Então, a conclusão diz o seguinte: é importante lembrar sempre parte do Pai Nosso em que Jesus fala: seja feita a vossa vontade. Qual é a vontade de Deus para todos nós? É a evolução. Esta é a maior vontade de Deus, é que a gente evolua, que a gente progrida e que a gente não sofra mais. Se há uma pessoa que é contra os sofrimentos, é Deus, é Jesus, são as forças do bem. Então, para encerrar mesmo, eu trouxe, se eu encontrar no meio dessas minhas coisas, é de Padre Fábio de Mello, mas é idêntica a um conselho para isso que a gente acabou de falar, para essa parábola. Tudo o que é belo tende a ser simples. Afirmação generalizante? Não sei. O que sei é que a beleza anda de braços dados com a simplicidade. Basta observar a lógica silenciosa que prevalece nos jardins, vida que se ocupa de ser só o que é. Não há conflito nas bromélias, não há angústia nas rosas, nem ansiedade nos jasmins. Cumpre o destino de florirem ao seu tempo e de se despedirem do vício quando é chegada a hora. São simples. Não querem outra coisa senão a necessidade de cada instante. Não há desperdício de forças, não há dispersão de energias. Tudo concorre para a realização do instante. Acolhe a chuva que chega e dela extrai o essencial. Recebe o sol e o vento e morre ao seu tempo. Simplicidade é um conceito que nos remete ao estado mais puro da realidade. A semente é simples porque não se perde na tentativa de ser outra coisa. É o que é. Não desperdice o seu tempo querendo ser flor antes da hora. Cumpra o ritual de existir, compreendendo-se em cada etapa, já dizia o poeta. Simplifique, é querer uma coisa só. Então esse poema, ele é muito esclarecedor. Vamos querer algo que é possível e não nos perder querendo algo que está muito além de nós. Então esta era a mensagem de hoje. Obrigada pela atenção e que Deus abençoe a todos que estão aqui e nas suas casas. Que assim seja. Minha poesia. Muita gratidão à nossa palestrante por as palavras de fé, de amor. Eu convido os irmãos neste momento, aquele que tem o domínio das suas emoções, fechar os seus olhos. Vamos trabalhar com o pensamento, esse pensamento de amor e bondade que temos, pedindo ao Pai, através de seu Filho Jesus, que esse nosso pensamento possa fluir, levando até aos nossos lares, aos nossos filhos, pai, mãe, aonde ele estiver, se estiveres acamado ou hospitalizado, que o pensamento de amor, juntamente com o perfume das rosas
e o medicamento das ervas chegue até eles através dos irmãos e de todos nós, para acalmar, para curar todas as mazelas do corpo, da alma, através do pensamento, que é uma arma poderosa que temos de fazer o bem através desse. Muito obrigado a Jesus, que sempre nos proporciona a luz divina nos nossos corações, para que possamos sempre impulsionar, levar aonde querermos aos irmãos necessitados, encarcerados, aprisionados, andarilhos. Jesus quer o melhor para todos, através do amor e do perdão. Com muita gratidão a Maria, nossa mãe, Maria de Nazaré também. Agradecemos a espiritualidade que se faz presente, transformando os corações, endurecidos ou não, sempre no seu vínculo de amor e paz e bondade. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquela que podemos e sabedoria para distinguirmos uma das outras. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado a todos. Boa noite, uma boa noite abençoada a todos. Vão com Deus e Jesus. Muito obrigado a todos. Assim seja.